O projeto de lei que cria o marco temporal para a demarcação de terras indígenas, aprovado pelo Senado, na contramão da declaração de inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal, deve ser vetado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, confirmou a jornalistas, pouco antes da votação a toque de caixa no Senado, o veto do presidente ao texto. A expectativa de ativistas dos movimentos e povos indígenas é que o presidente Lula, de fato, vete o texto aprovado pelo Senado. Para nos ajudar a entender essa questão, nós conversamos agora com o Oscar Vilhena, que é professor de Direito na Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, mestre em Direito pela Universidade de Colômbia, dos Estados Unidos, e doutor em Ciência Política pela Universidade de São Paulo. Professor Oscar Vilhena, tudo bem? Prazer recebê-lo aqui no Revista Brasil TVT. Seja bem-vindo. Tudo bem, o prazer é todo meu. Professor, vamos tentar entender e trazer essa discussão aqui para os nossos telespectadores da TVT e também ouvintes da Rádio Brasil Atual. As teses do marco temporal já tinham sido rejeitadas pelo Supremo Tribunal Federal. O Senado Federal vem na contramão e aprova um texto do marco temporal aí das terras indígenas. Professor, como é que fica esse imbróglio juridicamente falando para a gente entender de quem é a palavra final nesse caso? Olha, toda vez que se discute a constitucionalidade de algum tipo de ato normativo, pode ser uma lei, pode ser uma constituição, pode ser um decreto, se a questão é jurídica, isso vale ou não vale, a decisão é do Supremo Tribunal Federal. Então, esse ato do Senado, a aprovação a toque de caixa, ela não muda uma realidade, que é o fato de que a Constituição assegura aos indígenas os direitos originários das suas terras. Estivessem eles nestas terras no dia 5 de outubro de 1988. Quer dizer, a discussão do marco temporal é, caso os indígenas tivessem sido retirados das suas terras nos anos 50, por fazendeiros ou por um Estado, e aí eles reivindicam essa terra, se eles não tivessem lá em 1988, eles não teriam direito a essa terra. É isso que diz a tese do marco temporal. O que o Supremo disse é: isso não é válido. Se os indígenas forem expulsos das suas terras tradicionais, ainda que eles não estivessem lá em 88, eles podem reivindicar essa terra. Então isso não muda. Essa é uma decisão, é o Supremo dizendo: a Constituição não assegura a tese do marco temporal. O que o Senado decidir, fora disso, será inconstitucional. E, professor, exatamente sobre esse processo no Senado, como ele encaminhou e daqui para frente como ele se encaminha, gostaria que o senhor também nos explicasse esse a toque de caixa que foi encaminhado o processo, se isso de fato está certo ou não, e os próximos passos, o que de fato a gente pode entender como um processo dentro dos parâmetros legais ou se há alguma coisa, digamos, fora de contexto? Então, olha, eu acho que as pessoas estão um pouco alarmadas com isso. É natural, você tem um Congresso absolutamente conservador, o Supremo Tribunal Federal está garantindo a Constituição, que não é uma Constituição conservadora, uma Constituição progressista em muitos elementos, especialmente nesse capítulo a respeito dos povos indígenas. Então, é uma forma de insubordinação muito comum na política, né? Se nós pegarmos em outros países, isso sempre acontece. Toda vez que a Suprema Corte faz alguma coisa que o Congresso não gosta, ele tenta boicotar. É isso que a gente está assistindo. Agora, nesse caso, a decisão foi bastante contundente numa tese que foi muito debatida, né? E o artigo 231 da Constituição é um artigo que é considerado cláusula pétrea. Então, mesmo que o Senado quisesse fazer uma emenda à Constituição, dificilmente o Supremo atenderia e compreenderia que isso muda a sua decisão. Então, acho que isso é muito mais retórico, é muito mais simbólico, né? Se, de fato, for aprovada a lei, o presidente da República tende a vetar, né? Por quê? Porque ela é inconstitucional, porque o Supremo já disse que a tese é inconstitucional. Então, eu acho que tem muita espuma nisso. Agora, é fato que nós teremos que assistir, nós iremos assistir, desculpem, nos próximos anos,
uma ação, vamos dizer, muito mais retaliadora por parte do Congresso em relação ao Supremo. Essa é uma tendência porque nós temos um descompasso entre um Supremo mais progressista e um Congresso mais conservador. Agora, professor Vilhena, o que a gente percebe também nos defensores da tese do marco temporal é uma falta de sensibilidade e, para além disso, com a vida dos povos originários, né? Porque, ao que tudo indica, que os defensores da tese do marco temporal querem avançar em áreas já demarcadas, áreas proprietárias e habitadas pelos povos originários, e que mesmo com o posicionamento do Supremo Tribunal, a gente vê e ouve declarações totalmente fora de contexto e sem nenhum sentido. Queria ouvir como isso chegou a esse ponto dessa falta de sensibilidade e de respeito com os povos originários. Sem dúvida, isso é histórico no Brasil. Quer dizer, nós temos hoje, graças à Constituição de 88, mas também das constituições anteriores, desde 1934, nós tivemos o reconhecimento das terras indígenas para os povos originários, né? E o reconhecimento como um direito que não pode ser superado por outras formas de apropriação, né? Que é a grilagem. Você vai lá, você invade a terra, depois você reivindica o uso capião sobre aquela terra. O que a Constituição, quando diz direito originário, olha, se você tentar usucapiar, isso não terá qualquer efeito. Se você for e fizer um registro falso no cartório, isso não terá nenhum efeito. Nenhum ato jurídico que busque tirar a propriedade dos indígenas e transferir para os brancos, vamos dizer assim, ela será válida. Então, sem dúvida nenhuma, é uma expansão sobre as terras indígenas, ora para desmatamento, ora para criação de gado, outras vezes para mineração, né, que foram tentar erodir isto que não é simplesmente um patrimônio dos indígenas, e é isso que eu gostaria de frisar, né? Os indígenas têm direitos originários porque eles estavam aqui antes dos outros chegarem. Ponto número 1. A Constituição reconhece isso e assegura os direitos. Agora, tem um efeito que é um efeito muito positivo para todo o Brasil e eu diria até para a humanidade. Hoje, as terras indígenas na Amazônia, onde elas estão, sobretudo, localizadas, dão conta de cerca de 25% do território amazônico. É bastante coisa, né? Agora, quando nós olhamos o desmatamento na Amazônia, você vai ver que apenas 2% desse desmatamento se dá dentro das terras indígenas, né? Isso significa que os melhores guardiões da floresta são os indígenas. E preservar a floresta é uma condição essencial, não só para que o regime de chuvas, o regime de temperatura no Brasil seja mantido, e as próprias terras do Centro-Oeste, onde há o agronegócio de forma bastante intensiva, depende do regime de chuvas, depende da proteção da floresta na Amazônia. Então, o beneficiário direto disto são os próprios fazendeiros que estão no Centro-Oeste e a sociedade brasileira como um todo, né? E se nós quisermos levar a um ponto mais amplo, a decisão do Supremo, ela, de certa forma, contribui para a discussão sobre o clima no planeta como um todo, porque se o Brasil não conseguir preservar a floresta amazônica, o que estará em risco é o próprio aquecimento global, a questão do aumento das temperaturas e da mudança dos regimes de chuva ao redor do mundo. Então, essa é uma decisão que transcende muito aos direitos dos indígenas. Professor, aproveitando que o senhor já comentou sobre espuma, sobre cortina de fumaça que é criado nesse momento, eu queria trazer outra falsa polêmica que acho que é o momento da gente também colocar os pontos nos is, né? Há também uma discussão para quem defende o marco temporal de dizer, então, que qualquer espaço das nossas cidades, dos nossos territórios, podem ser buscados pelos indígenas. Mas, de fato, a legislação não é isso que ela diz, né? Professor, eu queria, então, que o senhor... Por exemplo, há quem diga que Ipanema pode ser, então, retomado pelos indígenas, porque no momento, né, em que
Os portugueses chegaram ao Brasil e Ipanema existiam indígenas. Mas eu queria que o senhor explicasse, então, como que é esse processo e o que, de fato, assim, é cabível, não é cabível? Há também um exagero por parte dessas pessoas que defendem o marco temporal? Isso você colocou muito bem. Isso é um espantalho que é criado para que a opinião pública fique assustada. Então, qualquer cidade, qualquer bairro que tem um nome indígena, então Moema, opa, vamos perder todas a propriedade que está lá, vai ser retirada, vai ser devolvida. Não, não é isso, evidentemente. Né? O que nós temos, em primeiro lugar, a obrigação estabelecida pela Constituição para que haja a demarcação das terras que são tradicionalmente ocupadas pelos povos indígenas. Isso é feito através de um laudo altamente complexo, demorado, que a FUNAI se dedica, e quando ela estabelece que ali há um território que é indispensável para a sobrevivência de um determinado povo indígena, então você precisa ter um povo indígena que existe de fato e que se beneficia daquela região e daquela área que é muito mais ampla do que as regiões, vamos dizer, determinadas para a vida de uma pessoa ocidental, né? Porque ela depende da caça, depende da pesca, depende da proteção do meio ambiente, e por isso ela é muito importante. Né? Então, são estas demarcações. Existe um conjunto de demarcações que foi feita a partir de 1988, e isso dá conta de grande parte das possíveis terras indígenas no Brasil. Então, não há tanta demarcação ainda a ser feita, embora existam alguns processos que estão em andamento. Eu não saberia precisar o número agora, mas evidentemente que aquilo que deveria ser demarcado já foi demarcado. Grande parte daquilo que deveria ser demarcado já foi demarcado. Há demarcações em curso. Tá? E nenhuma delas se refere a uma cidade, a um centro urbano, a um local que um dia, em 1400, em 1200, em 1100, em 1600, estavam sob domínio dos indígenas. Né? Nós estamos falando de um conjunto finito de terras e que já está sob debate. Então, ninguém corre o risco de ser obrigado a deixar Mogi Mirim ou Itaquaquecetuba da Serra ou a Copacabana ou Ipanema. Não é isso que se está discutindo. Tá? Agora, essas terras, uma vez demarcadas, né, a discussão que teve no Supremo, e que talvez seja a mais difícil, é saber se elas estão ocupadas, as pessoas que estavam lá devem ser indenizadas ou não. O que o Supremo deixou claro é que quando essa apropriação se deu por algum tipo de ato legal, quer dizer, a pessoa comprou do Estado de Santa Catarina um terreno que o Estado de Santa Catarina registrou e, portanto, a pessoa de boa fé adquiriu aquele terreno. O que o Supremo disse, olha, nos casos onde houve boa fé, nos casos onde a compra foi legal, nós não estamos falando aqui de uma invasão de terra, nós não estamos falando aqui de uma grilagem de terra, mas onde houve uma aquisição legal, onde a pessoa que adquiriu fez isso de boa fé, aí sim há o caso de indenização. Isto pode dificultar algumas demarcações. Eu, particularmente, acho que o Supremo não foi feliz ao fazer ao assumir esta posição. Me parece que a indenização pode ser discutida à parte, não previamente. Tá? Mas o Supremo, infelizmente, tomou essa decisão de que tem que haver uma indenização prévia, ainda que em autos apartados. Ou seja, ela não deve atrapalhar a demarcação. Professor Vilhena, o senhor trouxe uma discussão muito importante, que é desmistificar esta onda de cortina de fumaças. Na verdade, eu acho que é proposital para confundir mais ainda a cabeça da população, como quem mora em Campos dos Goytacazes não vai perder sua propriedade, em Copacabana, Mogi Mirim, enfim. Mas o senhor também trouxe um outro ponto muito importante, que é essa questão da tese do marco temporal, ela transcende outras questões que vai além das terras originárias, que é a questão do aquecimento global e essas mudanças climáticas que estamos vivendo. E quando o senhor traz essa questão dos guardiões da floresta, dos povos originários, eles conseguem manter a floresta de pé, isso é muito importante, porque parece que o nosso Congresso não se atenta ao que está acontecendo.
Nos últimos 15 dias, o Brasil inteiro viveu uma onda de calor sem precedentes. E não só aqui no Brasil, o mundo todo já vive isso. Né? Parece que falta alguém chegar lá e falar assim, olha, se atentem para o que está acontecendo, essa questão é para além. Ou a gente toma a iniciativa e a atitude agora, ou não teremos mais vida. O planeta vai cobrar a sua fatura e vai cobrar cara. É isso mesmo, professor? Olha, sem dúvida nenhuma, as pessoas às vezes acham que isso é bobagem, é coisa de gente que não tem o que fazer, que fica preocupado em abraçar a árvore. No entanto, nós estamos sentindo, testemunhando, eu diria, o aquecimento global. Nós estamos vendo as mudanças climáticas. Isso significa que as próximas gerações, as gerações das minhas filhas, dos meus netos, serão gerações que terão uma enorme dificuldade de habitabilidade desse planeta. Evidente que todos os esforços para mudar a nossa matriz energética, substituir a queima de combustível fóssil, que é o que mais gera o efeito de aquecimento global, né? Ela vai se dar. As pessoas estão trabalhando, a tecnologia está avançando para que a gente possa substituir. Agora, existe um prazo, talvez, intermediário, até que nós consigamos mudar a nossa matriz energética, que vai depender da manutenção das condições de resfriamento do planeta, que é, sobretudo, as florestas. Né? As florestas são o nosso ingresso para o futuro. Se nós não conseguirmos manter as nossas florestas, talvez nós entremos num ponto onde o clima no planeta comece a aquecer, já começou a aquecer, mas que ele continue a aquecer de forma irreversível. Então, é fundamental. E a floresta amazônica é a grande floresta do planeta, onde está ancorada a nossa possibilidade de darmos aos nossos filhos e netos uma condição de vida nesse planeta. Então, é uma coisa muito séria. Né? E para aqueles que entram no discurso, isso é contra o agronegócio, isso é uma bobagem contumaz. Quer dizer, para proteger alguns grileiros, para proteger algumas pessoas que querem avançar sobre a Amazônia, você vai colocar em risco todo o centro-oeste brasileiro, que depende de um regime de chuvas que vem da Amazônia. Né? Então, quem é seriamente a favor do agronegócio deve ser a favor da proteção das florestas brasileiras. Agora, se o teu negócio é simplesmente fazer mineração em terra indígena, se o seu negócio é devastar a árvore para acabar com esses recursos agora e você não está nem um pouco preocupado com as futuras gerações, então, aí não tem problema. Então, nós estamos numa discussão seríssima, é uma discussão central para que o planeta possa oferecer condições de vida digna às futuras gerações. É disso que nós estamos tratando aqui. E muito importante, senhor, pontuar esse espaço-tempo do não retorno, né, professor? Que esse é o lugar que a gente não pode chegar, daquilo que a gente não vai, do ponto do não retorno que é chamado, né? De fato, é o ponto crítico em que a gente, de fato, precisa fazer uma manutenção, porque depois dele não tem mais volta. Conversamos com Oscar Vilhena Vieira, que é professor de Direito na FGV de São Paulo, mestre em Direito pela Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, e doutor em Ciência Política pela USP. Professor, muitíssimo obrigada pela sua participação conosco aqui no Revista Brasil TVT. Eu que agradeço. Obrigado. Abraço. Abraço.